vamos estudar sobre as principais atividades que movem a economia do nosso país. Como o Brasil ele é muito grande em extensão territorial, isso permite que se desenvolva dentro dele inúmeras atividades econômicas que, por sua vez, vão movimentar a nossa economia. De acordo com o Banco Mundial, em 2017, o Brasil ele apresentou o 8º maior PIB do mundo. O PIB ele é o produto interno bruto de um país. Ou seja, ele se refere a toda a riqueza produzida pela indústria, pelo extrativismo, pela agropecuária e por serviços como comércio, transportes e comunicação dentro de um território de um país. Essa posição do PIB brasileiro, ela se deve ao crescimento das atividades ligadas à produção agropecuária, à exploração de recursos minerais e também ao desenvolvimento industrial registrado no nosso país no último ano. Dessa maneira, a gente pode perceber que dentro do nosso território se desenvolve atividades do setor primário, setor secundário e setor terciário. O setor primário vai ser a produção através da exploração de recursos da natureza. Então, a gente pode citar como exemplos dentro do setor primário a agricultura, a mineração, pesca, pecuária, o extrativismo vegetal e caça. Já o setor secundário, ele vai ser o setor da economia que transforma as matérias-primas que foram produzidas pelo setor primário em produtos industrializados. Então, entram aqui no setor secundário todas as indústrias que fabricam as roupas, máquinas, automóveis, alimentos, eletrônicos, enfim. Como há conhecimento tecnológico agregado aos produtos do setor secundário, o lucro obtido na comercialização ele é bem significativo. Países com um bom grau de desenvolvimento, eles possuem uma expressiva base econômica concentrada no setor secundário. A exportação desses produtos vai também acabar gerando riquezas para as indústrias desses países. Então, o setor primário, ele fornece a matéria-prima para a indústria de transformação. Essa indústria de transformação vai estar dentro do setor secundário. E por fim, a gente tem o setor terciário, que é o setor econômico relacionado aos serviços. Os serviços, eles são produtos não materiais, em que as pessoas ou as empresas prestam a terceiros para poder estar satisfazendo determinadas necessidades. Como atividades econômicas desse setor, a gente pode estar citando o comércio, a educação, serviços de informática, o transporte, turismo, serviços bancários, enfim. O setor terciário, ele vai ser marcante nos países com um alto grau de desenvolvimento econômico. Então, quanto mais rica é uma região, maior é a presença de atividades do setor terciário. Os principais produtos da economia brasileira que se destacam são a soja, que advém da agricultura, então ela vai estar dentro do setor primário, a cana-de-açúcar, também dentro do setor primário, pois vem do processo de agricultura. A carne bovina vem da pecuária, a pecuária também vai estar dentro do setor primário. O petróleo, como uma fonte de energia, vai estar dentro do setor de energia, advém de recursos naturais, então também se encaixa no setor primário. Os automóveis,
que vão estar dentro da indústria automobilística, então vão estar no setor secundário. Sempre que eu tiver alguma atividade ligada com a indústria, vai estar dentro do setor secundário. O mesmo, então, vai ocorrer com a indústria têxtil, que está ligada à produção de tecidos, roupas, se encaixa também no setor secundário. E, por fim, a gente tem o ferro e o aço, que advém da mineração. Então, são recursos naturais vindos da natureza e que estão dentro do setor primário da economia brasileira. Se a gente pegar os principais produtos da economia do nosso município, como a banana e o arroz, também vão ser produtos do setor primário, pois estão dentro da agricultura e a agricultura está dentro do setor primário. Dessa maneira, no Brasil, as atividades que movem a nossa economia são a agricultura, a pecuária, indústria, a atividade extrativa, que é onde a gente vai estar aprofundando os nossos estudos agora. A agricultura brasileira ela é uma das mais importantes dentro da nossa economia. Além dela estar fornecendo matéria-prima para a indústria, ela é responsável, junto com a pecuária, por cerca de 5% de toda a riqueza gerada no nosso país. Ao longo da história, o setor da agricultura do Brasil ele passou por diversos ciclos e transformações, indo desde uma economia pautada principalmente na produção de cana-de-açúcar, lá no período colonial, até as recentes transformações e expansão do café e da soja. Atualmente, essas transformações elas ainda ocorrem, gerando então a mecanização da produção e a modernização dessas atividades. Mas, como a gente já estudou, não há em toda a região do Brasil que a agricultura ela vai ser totalmente mecanizada e modernizada. Dentro da agricultura do Brasil, o que mais é produzido no nosso país, em primeiro lugar, vem a soja. Em segundo lugar, a gente tem a cana-de-açúcar. Em terceiro lugar, o milho. Seguido do café, algodão, a mandioca, laranja. Em oitavo lugar, o arroz. Em nono, a banana. E em décimo lugar, a gente tem a produção de fumo. Sendo que em nível mundial, o Brasil ele é o primeiro maior produtor de café, de laranja e de açúcar, que advém da cana-de-açúcar. E ele é o segundo maior produtor de soja do mundo todo. Então, ninguém produz mais cana-de-açúcar, café e laranja que o Brasil. E a soja, o Brasil é o segundo maior produtor. Todos esses produtos, como a soja e o café, eles vão ser obtidos em grandes propriedades, o que a gente já estudou, né? Vão ser produzidos, então, pelos latifundiários, que vão ser aqueles que têm grandes extensões de terra. E esses produtos, então, vão ser destinados à exportação e comercializados em países de todo o mundo. O alimento que chega na nossa mesa, ele vai ser produzido na maioria das vezes por pequenas propriedades rurais, como as que a gente encontra aqui no nosso município de Morrinhos do Sul. Já a pecuária brasileira, ela é considerada uma das mais produtivas de todo o mundo. O Brasil, além de ser um dos maiores exportadores de carne bovina, ele também se destaca na criação de aves, que compõe mais de 70% do efetivo dos rebanhos brasileiros. Cerca de 196 milhões de hectares de terra são utilizadas para a prática dessa atividade aqui no Brasil. E
isso, claro, vai impactar diretamente no aumento do desmatamento no Brasil. A partir do amplo processo de modernização no meio urbano e rural brasileiro, a pecuária ela teve um salto produtivo muito grande, gerando mais receita e intensificando a sua participação na produção de riqueza do nosso país. O setor da pecuária ele se encontra subordinado ao setor da indústria, tendo a sua produção controlada por grandes empresas, tanto no crescimento do estoque quanto nos suprimentos utilizados durante a criação dos animais. Portanto, a indústria lucra com a pecuária tanto na industrialização de seus produtos, quanto no fornecimento de todo o aparato utilizado na criação, como as estufas, ração, medicamento, nutrientes, entre outros. A indústria brasileira, ela corresponde a 18% de toda a riqueza gerada no nosso país. Em 2015, o Parque Industrial Brasileiro ele contava com cerca de 321 mil indústrias. A intensificação da indústria brasileira, ela faz com que o nosso país ele possua um enorme e variado parque industrial, que produz desde bens de consumo até tecnologias de ponta. Só que a configuração como um país industrializado, ele não reflete na realidade nacional. Isso porque a industrialização no Brasil ela não ocorre de forma homogênea, de forma igual. Ou seja, ela se encontra distribuída no nosso território de forma irregular, onde em algumas áreas a gente tem locais mais industrializados e em outros locais são praticamente desprovidos de atividade econômica desse tipo. A maior concentração de indústrias brasileiras ela vai estar localizada na região sudeste, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, onde esses estados eles já vêm de um processo industrializado antigo. Foi aqui que o processo de industrialização ele teve início. Esses estados citados, eles detêm de parques industriais modernos e diversificados e que atuam com maior destaque na produção de produtos químicos, além da indústria automobilística e tecnologia de ponta. Outra região que ocupa grande destaque no cenário nacional é a região sul. A nossa região, né, que é onde a gente mora, é o segundo lugar mais industrializado, a segunda região mais industrializada no nosso país. Essa porção, ela desenvolve indústrias que atuam especialmente no beneficiamento de produtos primários, atividades denominadas de agroindústria, e que desempenham um importante papel na economia nacional. A região sul, ela também se sobressai tanto na produção de peças e de metalúrgica. Bom, já na região norte e centro-oeste, elas são as regiões de menor expressão no setor industrial do nosso país. Esses locais eles se encontram limitados à agroindústria e ao extrativismo, que são atividades do setor primário. As principais indústrias brasileiras vão ser, em primeiro lugar, a Petrobras, que é a indústria ligada ao setor de energia, e em segundo lugar a gente vai ter a Vale, que vai ser uma indústria ligada ao setor de mineração, né, que vai estar fazendo a transformação desses minerais e, consequentemente, essas são as duas maiores indústrias brasileiras. Bom, quando a gente fala em atividade extrativa, a gente está falando de um processo que consiste em extrair, retirar recursos naturais em sua forma original com fins lucrativos ou simplesmente para a subsistência das famílias. A atividade extrativa, ela vai estar dividida em 3 tipos distintos. A gente tem a extração vegetal, a extração animal
e a extração mineral. De modo geral, a atividade extrativa ela vai ser realizada com tecnologia reduzida, com a utilização de equipamentos e técnicas bem rudimentares. Então, ela vai se caracterizar por ser uma atividade com baixa produtividade, o que gera uma renda limitada para quem pratica. A pesca artesanal praticada nos rios e no litoral, o garimpo do ouro, a coleta de folhas, frutos e resinas são exemplos de atividades extrativas que empregam uma tecnologia reduzida e que muitas vezes traz uma renda muito baixa para as famílias que praticam. Mas existem algumas atividades extrativas, como a exploração do petróleo e de jazidas minerais, que já exigem uma aplicação de recurso financeiro por parte das empresas privadas ou do governo. E aí entra a Petrobras e a Vale, que eu citei anteriormente, e através delas que é possível estar fazendo a utilização de equipamentos mais utilizados, técnicas avançadas, e através dessas indústrias se tem profissionais especializados na operação dessas máquinas e equipamentos. E como essa produção para explorar o petróleo, por exemplo, já vai ser feita em larga escala, a partir dela já se tem um rendimento bem maior. Aqui no Brasil, a exploração de madeira é a principal atividade extrativa vegetal praticada no Brasil. Dentro, então, da atividade vegetal, aqui no Brasil, a que mais se destaca é a exploração de madeira. Só que, claro, essa exploração ela vai ser feita de árvores nobres, que são retiradas, por exemplo, da região amazônica, e isso vai provocar o desmatamento. A coleta de outros produtos vegetais nativos, como o látex da seringueira, o açaí, a castanheira, são exemplos de atividades extrativas que geram pouco impacto no meio ambiente. Já a atividade pesqueira, que é praticada em várias regiões do país, ela gera o sustento de para muitas famílias e fornece uma rica fonte de alimentos à população brasileira. Só que, claro, também vai estar impactando no meio ambiente.